Bom dia. Bom dia, professora. Alguma dúvida para hoje, Luiz? Eu terminei de fazer o desenho da planta com as esquadrias. Eu não tinha bem certeza das janelas, como posicionar elas por causa das distâncias em relação à porta, em relação à parede, então eu centralizei elas. Não sei se devia ser assim ou não. Sim, o ideal é centralizar. Ok. Tá? E normalmente a posição das janelas não é dada. Às vezes é possível a gente encontrar a posição das janelas através das cotas, né? Quando você pode fazer um cálculozinho utilizando as cotas, mas normalmente a posição é centralizada. Por exemplo, ali é a janela 4, né? J4. Está bem evidente que é centralizada. Mas nem sempre vai ser assim, né? Por exemplo, a janela da área de serviço, eu vou até mostrar o desenho só para que fique bem claro. Só um instante, está conseguindo ver já? Já consegue ver, Luiz? Alô? Consegue me ouvir? Consegue ver? Luiz? Está conseguindo ver a tela compartilhada? Alô? Consegue me ouvir, professora? Sim, deu uma travada agora. Eu cheguei a te escutar, mas não. Mas eu vi que estava dando uns atrasos e eu queria saber se tu consegue enxergar o compartilhamento de tela, que eu acabei de fazer de novo. Sim, estou vendo agora. A recente Dá. é caído a minha conexão. Ah, Não tá consegui certo. responder. Tá. Bom, então eu estava comentando a respeito das janelas, né? Aqui fica bem evidente que a janela está centralizada, né? As duas janelas, né? Eu encontrei o ponto médio e essas janelas foram espelhadas por simetria em relação a uma linha que passa no ponto médio da parede, dessa medida de parede de 2,55 metros. Tá claro? Sim. Então, aqui fica bem evidente que é centralizada. Já nesses casos aqui, ó, por exemplo, a janela 3 e a janela 2, né, a gente observa que não está bem centralizado, está centralizado a partir, eu vou desenhar um X-lines aqui, só para mostrar. Pela parede de dentro, né? Isso, ó. A janela 2, por exemplo, ela está centralizada em relação a essa quina aqui, ó. Tá? Seria em relação à medida de 3,10 metros e não a parede completa em si, né? Não se considera quina na hora de centralizar essa janela aqui. No caso, a janela 2, assim como o caso da janela 3, ó.
onde que o X-Line está passando, né? Então, aliás, aqui é a parede de interface da sala da cozinha, aqui ó, a janela 3. Ó, então, a parede está centralizada em relação a essa parede, né, que faz interface com a área de serviço, mas não se considera a quina da parede, né? Nunca se considera a quina da parede na hora de centralizar as janelas. Eu só queria mostrar esse detalhe. Eu vou desligar a layer aqui dos cortes para ficar mais fácil de ver. Tá claro? Sim, sim. Eu só não tinha bem certeza, mas eu fiz assim. Uhum. Bom dia. Gente, mais alguma dúvida? Se o Leonardo não tiver nenhuma dúvida, eu queria começar a fazer a cotagem, professor. Eu queria saber se tem alguma configuração, como fazer. Sim, tem. A cotagem é algo que, num primeiro momento, não é tão simples, tá? Antes de fazer a cotagem, eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Só um instante. Deixa eu ver aqui. A gente fazer a cotagem. Tá? Eu vou copiar. Deixa eu desligar essa cotagem. Vou copiar esse desenho. Ó, quando eu faço a cópia com a layer desligada, a layer não é copiada, tá? Eu vou passar toda essa planta aqui para a layer 0, que eu vou criar um bloco dela. Vou passar para o outro desenho. Ó, como o bloco já está em centímetros, eu vou manter o fator de escala unitário e em todas as dimensões, tá? Então, eu só vou arrastar para cá e vai ser inserido. Como o bloco foi criado na layer 0, ele já foi enviado para a layer de esquadrias, mas não é o que a gente deseja, tá? Eu vou, antes de começar a desenhar as cotas, eu vou criar aqui uma layer de cotas, tá? É super importante que a gente já tenha essa layer criada, e é interessante também que a gente utilize uma cor escura para representar as cotas. Eu gosto muito do azul marinho, por exemplo, né? É uma cor que acaba sendo boa para texto, ou um vermelho, tá? Vou fazer com vermelho, e já chama mais a atenção dos valores. Só vou dar uma organizada aqui em algumas coisas. Eu vou tirar aqui o mobiliário.
Vou marcar as paredes. Parede também eu gosto de deixar com layer escura. Eu vou dar um explode. Se a gente quiser tirar uma seleção, por exemplo, a gente pressiona o Shift. Por exemplo, eu selecionei esse texto errado. Pressiono o Shift e seleciono o elemento que foi selecionado incorretamente. Só vou dar uma organizada aqui na planta antes da gente passar para a parte das cotas. Bom dia. Ô, professor, no nosso a gente precisa colocar os móveis também? Não, mobiliário vocês não precisam desenhar. Tá bom. Mas o mobiliário ele é uma informação importante para o elétrico, tá? Mas vocês podem só fazer a leitura e verificar a localização do mobiliário na hora de fazer o elétrico, que não tem problema nenhum. Eu acabei passando com os textos, esquadrias para poder ir mais rápido do que eu quero fazer. A parte aqui tem que ter bastante atenção. Então, a janela aqui que não foi, que eu vou ter que botar de novo. Sempre a gente perde algum detalhezinho. Bem comum. Aqui esqueci desse armário. Bom, deixa eu verificar aqui o que falta. Ah, tá, as paredes. Para poder fazer as paredes, eu vou desligar isso aqui. Professor, o texto da cozinha também foi selecionado como mobiliário. Ah, sim. E eu vi que tem uma linha também que... Essa linha aqui é do mobiliário, na verdade. Aqui é só um aviso, não foi um erro. Mas vamos ligar de novo e vamos tirar essa seleção e botar para layer 0, pelo menos por enquanto, tá? Isso aqui é só uma organização temporária, para que a gente possa alocar as paredes nas layers, tá? Aqui tem umas torneiras também que não foram para o mobiliário. E tem uns textos também das janelas. Isso aqui é só para facilitar a alocação das paredes.
Isso aqui é uma outra forma de fazer o desenho, né? Você faz tudo na Layer 0 e depois organiza. Não é a melhor forma, mas é uma possibilidade. Tá? Bom, então, aqui nós temos... Agora eu posso ligar todas as layers, não tem problema. Só vou desativar o mobiliário para deixar mais limpo. Bom, então nós temos aqui. Aqui é bom criar também a de cobertura, que vai ficar mais fácil. Professora, ali falando das layers, eu vi da calçada, eu não vi onde eu usar ela, onde é que a calçada passa, a não ser ali na varanda, nesse degrauzinho. Tem algum outro lugar? Ela coincide com a cobertura. Tá? Nessa planta especificamente, coincide com a cobertura. Tá? Eu só vou ativar. Os textos eu vou deixar a layer 0. Eu só quero deixar na layer diferente para facilitar aqui a alocação das cotas, tá? Por isso que eu acabei organizando tudo, que aí eu posso desligar o texto também, tá? Aí o desenho fica todo mais limpo e mais simples para organizar a cotagem. Tá? Porque lembrando, quais são as regras de cotagem? Nessa hora eu recomendo que vocês revisem o vídeo de escalas e cotagem, tá? Para poder verificar quais são as regras relacionadas à cotagem. Cotagem tem que ter a leitura clara. Já vou ativar aqui a layer de cotas para a gente começar a nossa atividade de cotagem. Tem que ter a leitura clara. No desenho arquitetônico é dado em metros e com 2 casas decimais. Tá? O arredondamento pode ser feito com vírgula. Tá? No AutoCAD é possível configurar e tem que ser feito com vírgula, que é a forma como nós representamos os números decimais no sistema internacional. Simbologia, tá? A cotagem ela é composta de 3 símbolos. A cota, que é o valor em si, o valor da medida em si. A linha auxiliar, que corresponde à linha de referência entre a parede a ser medida. E a linha de cota, que é aquela linha que é paralela à medida que está sendo representada, a medida que está sendo referenciada, está sendo aferida por determinada cota. E na interface entre a linha auxiliar e a linha de cota, né, elas sempre vão se cruzar, tem que se deixar um trechinho da linha auxiliar acima da linha de cota, né, acima da sua interseção. E nessa intersecção entre a linha auxiliar e a linha de cota, eu vou fazer uma cota qualquer aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Vou pegar uma cotagem aqui de um símbolo qualquer. Ó. Quando eu falo de linha auxiliar, eu estou falando em intersecção entre linha auxiliar e entre linha de cota, eu estou falando desse trecho aqui, ó, né, que eu estou referenciando agora. A linha auxiliar é essa linha vertical, que ela está fazendo referência à medida que está sendo aferida, e a linha de cota é essa linha que é paralela à medida que está sendo aferida. Enquanto que a cota é o valor da medida em si. Tá? Mas eu estava falando aqui da intersecção entre a linha auxiliar e a linha de cota. Esse símbolo aqui pode ser setas, pode ser feito por setas, pode ser feito por barras de 45 graus e pode ser feito por pontos. Tá? Antigamente, na antiga NBR 6492 de desenho arquitetônico, não se permitia as setas. Na nova versão de 2021, até gravei o vídeo com a atualização, com essa norma comentada, agora é possível
também representar a simbologia de intersecção entre a linha auxiliar e a linha de cota com setas, tá? E normalmente o default do AutoCAD, o padrão do AutoCAD é se representar com setas, que é o estilo ISO deles, tá? Se referindo ainda, ainda sobre a cotagem no AutoCAD, né, é interessante a gente observar o seguinte, ó, eu tenho aqui 180 unidades. Em primeiro lugar, qual que é a unidade de medida dessa medida representada? Centímetros? No meu caso aqui é centímetros, porque é a unidade de medida representada na cotagem, no padrão ISO do AutoCAD, tá? Isso eu estou falando sem configurar nada ainda. No padrão ISO do AutoCAD é a unidade que você configurou no Units. No meu caso foi centímetros. Se você não configurou unidade nenhuma, utilizou o padrão ACAD ISO, né, o template ACAD ISO, por exemplo, você vai ter a cotagem dada em milímetros, tá? Se você configurou o Units para metros, né, as unidades de desenho para metros, aí você vai ter a cotagem em metros, tá? Então, a unidade de medida representada na cotagem pelo sistema ISO do AutoCAD sem configurações é a unidade de medida configurada no comando Units, tá? Então, no meu caso aqui, é centímetros, só que no desenho arquitetônico, a unidade normatizada é em metros. Então, eu vou ter que fazer uma configuração, pelo menos, para representar, para ajustar, né, a cotagem na unidade correta. Outra coisa que é importante observar na cotagem, vocês veem a representação da unidade de medida na simbologia da cotagem? Não, só a quantidade. Só a quantidade, né? A gente nunca representa a unidade de medida junto com a cotagem no desenho, porque isso polui o desenho, isso insere excesso de informação e não ajuda na leitura, tá? É muito mais simples colocar uma anotaçãozinha dizendo que a unidade de medida é tal, né? E normalmente essa anotação, essa informação referente à unidade de medida é feita junto com a informação da escala do desenho. Claro? Sim. Bom, então agora a gente vai configurar a cotagem. Por que que a gente vai configurar? Ó, se eu vou ver aqui, ó, o meu desenho na escala 1:50, eu não vou mover porque eu só vou mover, eu vou copiar aqui, só para a gente ter uma noção de grandeza, tá? Eu vou mover porque senão ele não move os blocos também. Bom, então, aqui é só para a gente ter uma noção de grandeza. Essa cotagem que eu acabei de inserir, ela tá com um tamanho bom para leitura em relação ao tamanho do nosso desenho? Não, não dá para ver nada. Não dá para ver nada, exatamente. Então, já é mais um motivo pelo qual a gente vai ter que configurar a cotagem, tá? Quando a gente desenha em escala natural, não tem problema nenhum de configurar a cotagem com outras medidas, tá? Tem uma medida específica, né, na norma para configurar a cotagem pela norma, da forma correta, né, pela norma técnica, o ideal é você explorar bastante o recurso de escalas anotativas, tá? Mas é um recurso que ele não tem uma formatação bem sólida, tá? Tem alguns detalhezinhos que eu não acho ainda muito legal de utilizar, no sentido de que ele é pouco controlável, tá? Então, aqui a gente acaba abrindo uma exceção mais para deixar o desenho mais controlável, né? E de forma que a gente consiga garantir a leitura para o leitor do projeto,
tá? Bom, eu vou deixar essa cota aqui ainda só para efeito de comparação e a gente vai criar o nosso estilo de cota agora, tá? Bom, menu de cotagem, tá? Aqui tem um atalho da aba Annotation, mas o melhor é você acessar direto no Ribbon a opção Annotate, tá? Então, aqui vai estar o estilo atualmente vigente, né? Aqui nessa aba Dimensions é que eu faço toda a configuração da cotagem. Vocês vão ter o estilo na aba Dimensions, o estilo corrente e a layer que a cotagem vai ser armazenada. No caso, ele já está selecionando para usar a layer corrente, ou eu posso selecionar direto a opção cotas, né, para garantir que a cotagem vai ser sempre alocada naquela layer, tá, de cotas. Então, por isso que é interessante a gente ter uma layer só de cotas, também porque para a gente desabilitar a cotagem na hora que a gente for fazer, por exemplo, um projeto complementar, que vai ser o caso do elétrico, né? Então, se a gente desliga a layer de cotas e faz o desenho, fica bem mais simples da gente trabalhar. Bom, aqui na aba Dimensions, tem uma série de opções de cotagem, modos de cotagem, como alocar a cota, né, cota de nível, né? Então, eu tenho uma série de opções aqui. Cotagem contínua, né? Cotagem cadeia, no desenho arquitetônico vocês vão usar bastante essa opção. Cotagem linear é para posicionar a cotagem de forma paralela à medida que está sendo aferida, né? A cotagem de ângulos, de raios, enfim. Tem uma série de opções aí de cotagem. E aqui, na opção, tem uma setinha no canto inferior direito desse menu Dimensions, que é o menu de configuração de cotagem, tá? Dimension Style. Então, é onde eu modifico e configuro a cotagem. Eu tenho uma série de menus, tá? De cotagem. Esse Cotas Arc aqui, isso aqui é o estilo de cotagem do arquivo importado, tá? Ele já está pronto, não vai vir para vocês por padrão. Por padrão, isso aqui só apareceu porque eu importei o bloco da outra planta. Por padrão, vocês vão ter o estilo anotativo, o estilo ISO e o estilo Standard, tá? Qual que é a diferença entre um e outro? O ISO é configurado conforme o sistema internacional. O Standard, ele é um estilo que é configurado com unidades decimais utilizando ponto. Esse daqui, o ISO, as unidades decimais utilizam vírgula, tá? A diferença dos estilos ISO e Standard para o anotativo é que os estilos ISO e Standard, eles não se ajustam à escala de modo anotativo, tá? Se, por exemplo, eu ajustei a minha escala aqui, em vez de 1:1, eu estou fazendo meu desenho já direto no 1:50. Dá para fazer isso? Dá. Eu acho péssimo de trabalhar. Eu acho que confunde muito a cabeça, porque você já vai ter que inserir as medidas já convertidas no 1:50. Então, em escala natural, você só lê a cota e insere a medida. Mas se você configurou ali em 1:50, se você configurou a sua cotagem também no 1:50, na escala de anotação, então a medida que vai ser informada na cotagem vai se referir àquela escala que você configurou, no caso 1:50. Então, não vai apresentar a medida daquela parte do desenho no 1:50, vai apresentar a medida do desenho como se fosse a escala natural, né? Ele vai fazer a conversão. Então, o modo anotativo, ele serve para representação de objetos, ele ajusta a cotagem à escala de anotação. Tá?
enquanto que os outros estilos não. Os outros estilos, eles medem à medida que está sendo representado o desenho. Então, se eu tiver o desenho em escala 1:50 e usar um estilo standard ou ISO, ele vai me dar a medida do desenho, não a medida real. Tá claro? Sim, então usando a escala natural dá para usar o ISO tranquilo? Sim, dá para usar o ISO sem problemas, porque você já vai estar desenhando com as medidas reais, né? Aí você só vai ajustar a escala do desenho lá na plotagem. Por isso que eu acho melhor ir para não se preocupar, tá? Bom, então tem essa opção, mas você pode também usar o modo anotativo numa escala 1:1, né? O anotativo, na verdade, ele é mais amplo, né? Eu gosto de utilizar o anotativo na escala 1:1, tá? Eu acabei achando melhor. Eu só ainda não estou bem treinada, por isso que eu não estou passando muito para vocês na parte da configuração das escalas. Eu já fiz alguns experimentos, mas ainda não me sinto segura para passar adiante. Mas já tem algumas coisas bem interessantes que eu descobri. Eu vou copiar esse estilo e eu vou configurar, tá? Como para vocês vão ter aparecido 3 estilos, tá? Aí, como que a gente cria um novo estilo de cota, né? Eu vou selecionar o estilo que eu quero ter como referência. Eu vou criar aqui um do ISO, já que eu já tenho um do anotativo. E eu vou clicar em novo, tá? Aí aqui, ó, tá perguntando qual que é o nome do novo estilo, né? Então, cotas 2. Aí vai abrir a janela de configuração do desenho. Então, aqui ele já abriu direto na parte de unidades de medida, mas eu vou primeiro mostrar algumas configurações do bloco da cota, né, do desenho da cota em si. Então, qual que vai ser a cor da cotagem, qual que vai ser a cor, os tamanhos da linha auxiliar que sobra, além da linha de cota, qual que é o offset da cotagem em relação à origem. Tudo isso nós vamos fazer a configuração no Dimension Style, né? No novo estilo de cota. Eu vou colocar sempre by layer aqui. Eu posso também mudar a cor da... Eu ponho tudo by layer aqui, né? Eu posso também mudar a cor da linha auxiliar, se eu quiser. Bastante gente faz isso. Vamos colocar aqui uma cor diferente, só para botar um vermelho e um azulão, né? Bom, sempre bom colocar um estilo bem bandeiroso, tá? Para facilitar a leitura, né? Cor que se destaca bastante na layer das cotas. Que se destaca no papel branco, né? Vocês vão imprimir no papel branco, tem que lembrar disso para quem usa o CAD com a tela preta. Então, a gente vai colocar aqui umas cores que se destacam, né? Se eu quiser, eu posso retirar uma das linhas, né, de cota, uma das linhas auxiliar, não é o que a gente quer. Aqui vai ser tudo by layer, só isso que eu vou mudar. Extensão, além das linhas de cotagem, tá? Dim line são as linhas de cota e as extension lines são as linhas auxiliares. Então, eu vou colocar aqui uma extensão de 5 unidades de medida. Ó, aqui vão aparecendo as modificações. Aparentemente, parece algo muito grande, mas a gente já viu aqui para o ambiente model que não é tão grande assim. Tá? Então, vou colocar uma unidade, 5 unidades. Se eu quiser, eu posso fixar o tamanho
linhas auxiliares, eu posso colocar 100 unidades, por exemplo. Aqui não vai aparecer, mas vai aparecer na hora de cotar, tá? Tem algumas configurações que não aparecem. Seta, ponto, né? Qual que é o símbolo que eu quero da interface entre a linha auxiliar e a linha de cota? Então, eu vou escolher qualquer um que seja permitido por norma, né? Eu posso colocar essa barrinha do arquitetônico, é bem comum, ou eu posso colocar o ponto, né? Então, existem essas possibilidades. Vou colocar a barrinha, vou deixar essa barrinha só um pouquinho maior. Marca de centro. É legal ter marca de centro quando tiver circunferência, tá? Se eu quiser, eu posso aumentar um pouquinho essa marca de centro. Bom, dimension break é a quebra na linha de cota, quando a linha de cota tiver, quando a cotagem tiver interrupção na linha de cota. Então, nesse caso aqui, a gente não vai mexer, tá? Não precisa mexer. Que mais aqui? Aqui não precisa configurar mais nada. Questão do texto, ó. Estilo de texto, vamos deixar o standard. Cor do texto pode se manter by layer, ou eu posso colocar uma outra cor, né? Posso colocar o azulão, posso colocar o by layer. Tamanho do texto, a gente já viu que esse 2.5 é pequeno, então a gente vai aumentar bastante. Vou deixar esse texto bem grande. Ó, aí o que a gente viu? Quando aumentou o texto, a gente observou, vou botar 7.5, a gente observou que as nossas medidas estão um pouco pequenas. Então, a gente vai ter que aumentar algumas coisas aqui. Aumentar isso aqui. Ó, a extensão entre a linha auxiliar e a linha de cota a gente mantém. Então, tudo isso a gente vai verificando ao longo da cota. Ó, locação do texto, eu posso colocar centralizado, aí vai ter a quebra da linha de cota, né? Aí aqui eu vou, se eu mudar aqui, ó, break size, aí vai mudar um pouquinho também. O offset do texto em relação à linha de cota é o quão acima o texto vai estar da linha de cota. Vou colocar 1, que aí fica um pouquinho acima, fica uma leitura um pouco mais legível. Direção do texto, ó, da esquerda para a direita, que é a forma como nós costumamos ler. Se quiser desenhar uma moldurinha, pode desenhar. Não gosto disso, então vou tirar. Então, aqui, essa parte do fit, tá? Eu sempre deixo a opção best fit, não tem muito o que se preocupar. As outras opções não tem lá grande relevância na configuração. E aqui, na parte das unidades, essa parte é importante a gente observar a configuração, que é aqui que a gente vai fazer a conversão de unidades, tá? Aqui o separador decimal já está como vírgula, então a gente vai colocar também um arredondamento de 3 casas decimais. Se quiser colocar um prefixo e um sufixo, pode colocar, mas nós não vamos colocar. E fator de escala, né? Eu posso aplicar o fator de escala somente às unidades do layout, mas eu vou deixar para aplicar no model também. Então, 1 centímetro é 0,01 metro. Então, eu vou aplicar 0,01. Se eu quiser tirar o zero,
da minha cotagem, é só selecionar essa opção aqui, Zero Suppressing. Tá? É bem comum no desenho arquitetônico ter a supressão do zero das medidas que não completam uma unidade completa, tá? Que não representam uma unidade completa, só representam frações. Então, se quiser deixar essa opção marcada, pode deixar. Eu não gosto de deixar, prefiro deixar tudo na mesma unidade. Precisão de medidas angulares, deixar em unidades inteiras. Essa parte aqui de unidades alternadas e tolerância é mais utilizada no desenho mecânico. Então, para a gente não faz tanta diferença. Tá? Bom, Professora, eu não consigo alterar o meu fator de escala, ele não me deixa mexer nele. Eu aperto e dá aquele barulhinho de erro. Esse é um que tu colocou ali, 0,01. Tem que verificar quais são as outras opções marcadas, né? Se tiver aqui, ó, modo anotativo, em alguns casos ele não deixa alterar, tá? Mas isso aí é um erro que acontece bastante, eu ainda não sei bem por que ele acontece, tá? Então, nesse caso, eu recomendo tentar fazer de novo, mas tu tá configurando aqui em cima, no Measurement Scale, ou aqui no Zero Suppression? Eu tava ali em cima na escala, mas o AutoCAD não me deixou fazer mais nada. Eu tentei dar OK, tentei trocar de aba em cima, por exemplo, ir para linha ou ir para texto, e ele só dava erro, eu tive que cancelar, ter que começar tudo de novo depois. Ah, tá, mas aí é porque o sistema travou, não é porque a opção estava bloqueada. Sim. Tá. Ele tava dando erro em tudo. Porque já teve gente que me falou dessa opção bloqueada. Tá? Aí, a opção bloqueada eu não sei, mas se o erro é geral, aí então já é outro motivo, provavelmente. Bom, mas aqui só para dar continuidade, tá? O que só para relembrar, né? Aqui é importante a gente colocar as unidades de medida. No meu caso, eu estou convertendo de centímetro para metro e eu não suprimi os zeros. Terminei e esses dois menus aqui, ao Alternate Units e Tolerâncias, é mais para desenho mecânico. Então, para a gente não interessa muito no momento. Bom, então eu dou um OK, terminei as minhas mudanças, vou selecionar esse estilo de cota, vou fechar e agora eu vou testar. Ó, viu ali que ele demorou um pouquinho, né, até carregar, né? Talvez tenha sido alguma lentidão do próprio computador mesmo, né? O caso do Luiz Fernando. Bom, mas eu vou fazer aqui uma cotagem de uma parede só para a gente testar se a nossa cota tá boa. Então, vou ativar o comando DIN. Vou fazer a referência da minha cotagem. E vou verificar se a cotagem tá boa. Consigo ler? Não muito bem aqui, eu não consigo ler. Mas dá para ver o número. Né, e verificar se ele está proporcional ao desenho, né? Dá para a gente aumentar um pouquinho mais essa cota, na verdade, né? Se a gente comparar com o texto ali que está identificando cada porta e janela, esse texto da cotagem ainda está um pouco pequeno, né? Dá para a gente aumentar um pouquinho essas medidas, mas comparado com a cota anterior, as duas estão representadas, né? A atual e a anterior. Tá melhorando. Melhorando, né? Então aí a gente vai testando, né? O que acaba sendo melhor, ó. E aqui a gente observa que teve
o espaçamento, né? Se a gente quiser conferir esse espaçamento, a gente pode utilizar o comando MIJO-GEON, ó, e rastrear pontos, tá? Aqui ele perdeu a referência no zoom. Ó, a gente vê que está perto de uma unidade, tá? Ele não pega exatamente o ponto do... Ele não, o snap ele não está programado para pegar esse fim da linha de cotagem, porque o fim da cotagem, na verdade, é nesse pontinho aqui, ó. Tá? Que tá... Deixa eu marcar aqui com o MIJO-GEON. Fim da cotagem, na verdade, nesse pontinho aqui, ó, nesse nó, tá? E esse nó aqui, ele está alocado em que layer? Só para que vocês entendam. Quando a gente criou a cotagem, olha só o que foi criado também. Essa layer aqui chamada Def Points, que é a layer que contém os pontos de referência para a medida da cotagem. Ela não vai aparecer na impressora, na impressão, mas é uma layer criada para criar pontos de referência no desenho, quando se utiliza o comando de medidas, comando de pontos, né? E outras aplicações que precisam de uma referência, tá claro? Sim. Bom, então, a cotagem, né? Como configurar a cotagem, vocês acabaram de ver, né? A gente vai acessar o ribbon do Annotate, só relembrando aqui, ribbon do Annotate, eu vou acessar as propriedades de estilos, aqui nessa opção Dimension Style, que fica no canto inferior direito, na aba Dimensions, e eu vou selecionar um estilo de referência, eu vou clicar na opção Novo, e eu vou criar um novo estilo de cota a partir daquele estilo de referência selecionado. Normalmente são 3 estilos de referência que já vêm por padrão no AutoCAD. Anotativo, ISO 25 e o Standard. Tá? Bom, o que é importante observar também? Eu não gostei da minha configuração de cotagem, como eu estava falando, né? O texto está muito pequeno, então se eu quiser fazer alguma alteração no estilo de cota que eu criei, eu vou selecionar o estilo de cota que eu criei, eu vou selecionar a opção modificar, modify, e eu vou fazer as novas configurações. Vamos colocar um texto de 10. E vamos aumentar um pouquinho a simbologia, botar um 6 aqui. Vamos aumentar um pouquinho esse offset, a extensão das linhas auxiliares, vamos deixar 5. Então, o offset da origem vamos manter. Vamos aumentar também um pouquinho o comprimento da linha de cota para 125. Deixa eu ver o que mais. Aqui eu botei 5, vamos botar 6 também. Vamos botar 6 também. Vamos aumentar um pouquinho o offset da origem, vamos botar 1.5, só para deixar mais claro. Ok. Agora eu vou criar uma nova cota. Criar uma cota de parede agora. Ó, aqui, o que vocês observam? Já foi possível observar as modificações, né? As modificações já foram feitas na nova cotagem, tá? Então,
Se eu quiser conferir a nova cotagem, ó, aqui eu já tenho um offset de 1,5, mais ou menos. Eu vou agora medir aqui também. Aqui também, ó, já foi alterado o offset para 1,5. Em torno de 1,5, tá? Então, quando eu modifiquei o estilo da cotagem, já foi, consequentemente, essas modificações, consequentemente, já apareceram naquelas cotas que estavam presentes, tá? Eu não preciso redesenhar a cotagem, tá? Só eu fazer as configurações e ir testando após cotar. Bom, eu posso mover, tá? Utilizando o comando stretch. Aqui eu posso tirar o snap e o tracking. Eu posso modificar a seta da cotagem, ó. Posso levar para cá. O ideal é não levar para dentro da cotagem, né? Essa seta aqui, ela já se encontra fora da cotagem, justamente porque não tem o espaço suficiente para se representar essa medida, tá? Então, já se colocou essa cota fora. Bom, se eu quiser cotar em cadeia, comando DIN, opção contínuo, seleciono a cota anterior. É sempre bom utilizar o snap e o tracking para a gente fazer a cotagem. Seleciono a cota anterior e vou cotando toda a vida, né? Então, aqui eu tenho uma cotagem em cadeia. E no desenho arquitetônico é bem comum a gente adotar esse estilo de cotagem, tá? Então, eu posso também dar uma limpada aqui, ó. Aqui, a gente está vendo que a cota da parede está incomodando, né? O desenho da outra cota. Então, a gente vai dar uma modificada. Aqui o ideal é tentar fazer uma linha de 45 graus. Eu estou tentando fazer isso, mas é um pouco enjoadinho de fazer, né? Mas dá. Eu posso usar o Zero Suppressing aqui, ver se fica melhor, né? Para a gente tirar os zeros da cotagem. Mas fica bem estranho aqui, ó, né? Dá mais espaço na hora de cotar, mas eu estava tentando fazer essa linha aqui, mas não. Mas aqui onde tem espaço a leitura não fica tão legal. Mas é uma opção que vocês podem adotar. Aqui fica em centímetros, né? Onde não tem a unidade inteira. Eu particularmente eu não gosto muito dessa opção. Bom, gente, mais alguma dúvida?
sobre a cotagem, aplicação, cotagem cadeia. Acho que não, professor. Depois revendo a aula e refazendo as configurações, acho que vai ficar tudo certo. Tá bom, então. Eu tenho uma dúvida. Aqui ao redor da varanda, eu vi que quando tu desabilitou as paredes, ao redor da varanda e da área de serviço também não tinha paredes. Como é que eu simbolizo isso? Isso seria uma calçada? É a calçada. Eu vou ligar a layer novamente só para mostrar onde que fica a calçada. Fica nessa parte aqui, ó. Aí a gente consegue identificar que é uma calçada, porque vai ser uma layer com linha mais fina, normalmente mais fina que as paredes acabam recebendo destaque na planta, né? Que é bem o local onde o corte da planta, onde se passa o corte da planta. Então, as paredes elas acabam recebendo mais destaque no desenho, a gente sempre representa com uma linha grossa. Tá? Que é o local que o plano de corte é tocado. Por isso que a minha sugestão era para que assistisse novamente também ao conteúdo de vistas em corte, para entender de onde que saem os desenhos integrantes do desenho arquitetônico, né? A planta, no caso, é um desenho que corresponde a um corte em vista superior da edificação. Sim, eu não tinha prestado atenção nessa parte da varanda, mesmo que isso não é parede. Eu simplesmente fiz a linha e não me toquei disso. A representação da limitação da varanda é dada pela calçada, né? Eu fiz uma linha que nem tá no projeto ali, mas eu não troquei a layer. Uhum. Vou botar aqui as partes com a identificação, é mais fácil. Observem bem, né? Quando eu copiei aqui o desenho, importante destacar esse ponto. Quando eu copiei o desenho, eu estava com algumas layers desligadas, né? E o que aconteceu? As layers que estavam desligadas, elas não se moveram junto com a cópia, elas não foram copiadas. Por quê? Porque não foram selecionadas para cópia. Então, é importante destacar essa informação para prestar atenção em como o comando é feito, né? Às vezes tem um comando que atende melhor as necessidades daquele momento e o copy não seria o ideal para esse caso, né? Você quer fazer uma cópia, mas quer levar as layers junto, que é difícil, tá? Mas só para dar um exemplo. Vou entender bem como os comandos funcionam. E eu preciso representar a calçada que nem ela está na mesma posição que a cobertura. Eu preciso representar essa layer também? Uma sobreposta à outra? Não necessariamente, tá? Existem duas formas mais comuns de se representar calçada e cobertura. Nesse desenho específico, está sobreposto porque a planta é assim, mas existem outros desenhos que não está sobreposto. Por exemplo, a planta que eu usei no semestre passado, vou até mostrar ela aqui só para você visualizar bem a explicação, que é essa planta aqui, ó. Aqui, ó, onde que está a cobertura? A cobertura está nessa linha tracejada em lilás. Enquanto que a calçada está nessa linha
em verde, tá? Um verde um pouco mais amarronzado, mas é um verde. Então, a calçada está representada em linha cheia. Aqui, a calçada normalmente é representada em linha cheia e fina, enquanto que a cobertura é representada em linha... Aqui a planta está conforme a norma antiga. Na norma nova, essa linha aqui passou a ser o traço ponto. Tá? Então, aí aqui teria que ser a linha traço ponto. Essa planta aqui, ela saiu um pouco antes da norma nova, vai ter que ser modificada já. Ah, ok. Eu só estava em dúvida mesmo nessa parte se a cobertura passa por cima da calçada. Nessa parte. Nem sempre. Nesse caso, passa. É por conta da característica da planta mesmo. Mas daí fica subentendido já a calçada ali embaixo, né? Sim, aí tanto é que tem a... Não fica... a informação fica de certa forma direta, porque tem o texto informando aqui, ó, projeção, cobertura barra calçada, tá? O projetista se preocupou com essa parte para as pessoas não se confundirem, né? Ah, certo. Eu não tinha visto essa parte mesmo. Entendi agora. Mas essa é quando eu passo essa planta especificamente, essa é uma dúvida recorrente. Gente, mais alguma dúvida? Ô, professor, eu acho que a professora já podia passar a parte da plotagem também, Sim, adiantar. pode ser. Eu passei ontem num atendimento, mas eu vou, já que surgiu a dúvida, então vamos aproveitar. Bom, parte da plotagem. A plotagem é onde vocês vão ajustar a escala, tá? Como a gente já tem um modelo aqui, então fica mais simples. Para plotar em escala, aqui existem duas... nesse exercício arquitetônico, eu quero que vocês façam uma folha margeada, tá? Então, é que a folha que vocês vão apresentar, de fato, o projeto. Vocês sempre vão apresentar um projeto numa folha com margem e legenda, conforme normas técnicas. Então, o que vocês precisam fazer, tá? Eu não vou pedir para vocês criarem um layout aqui. Vocês têm essa opção se quiserem, tá? Mas existe uma forma bem mais simples que já tem um layout pronto do AutoCAD. E eu vou primeiro criar a folha de desenho para depois ajustar a escala e em seguida plotar. Essa aqui é a ordem do procedimento. Bom, então eu vou criar a folha de desenho de que forma? Eu cliquei com o botão direito aqui, ó, numa das abas Layout. Eu vou selecionar a opção From Template. Aí aqui tem uma série de opções de template do AutoCAD. Eu vou selecionar uma dessas opções aqui, ó, tutorial. Quando tem o i na frente, significa que esse template é para desenhos em unidades imperiais, não é o nosso caso. Nosso caso é unidades do Sistema Internacional, metros. Então, a gente vai selecionar sempre o arquivo que tem nome M na frente do modelo do template, tá? Eu posso selecionar qualquer um desses dois, MArch ou MMFG, tá? Os dois templates são com margem e legenda para normas técnicas. Eu vou dar um OK. Vou abrir. E aqui, ó, diz qual que é o tamanho do papel que esse template vai ser criado. Ele é um template de folha 1, um template bem típico de projeto. Tá? Normalmente desenho arquitetônico, desenho
de projetos complementares, desenho de construção civil, em geral, é representado no A1, porque normalmente esses desenhos não são formados por um único desenho, são uma série de desenhos representados em escalas diferentes e são distribuídos numa mesma folha, que é chamado de prancha de desenho. A prancha de desenho nada mais é do que a folha do projeto, com um conjunto de desenhos e com margem e legenda. Bom, então, eu tenho aqui representada a minha folha e observem o seguinte, ó, foram criadas mais 2 layers, tá? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que algumas layers são criadas por alguns comandos do AutoCAD, nem sempre a gente vai criar todas as layers, tá? E às vezes também a gente importa um bloco, por exemplo, no elétrico vocês vão perceber isso. Às vezes a gente importa um bloco e as layers daqueles blocos são incorporadas ao desenho que a gente está trabalhando, tá? Então, aqui eu vou... E na folha de desenho, tá? Aqui do modo layout, é importante a gente conhecer um pouquinho o modo layout. O modo layout normalmente é utilizado para impressão. E a folha de desenho que foi criada, ela contém 2 elementos principais. A margem e legenda, que está toda armazenada na layer Tile Block, é onde eu vou colocar a minha identificação. E existe também a janela de viewport, que é aqui que eu vou configurar a escala, tá? Por padrão, todo layout já vem com uma viewport. Ó. Aqui os layouts padrão do AutoCAD, layout 1 e 2, eles já vêm com uma janela de viewport. E o ideal é que essa janela fique numa layer específica. Tá? Já vou colocar aqui também. E nessa janela, o que essa janela faz? Eu consigo abrir um ambiente model dentro dessa janela para poder fazer edições no meu desenho, tá? Antes de imprimir, ou fazer ajustes em partes específicas dos meus desenhos, tá? E consigo limitar a representação de desenhos. Então, a Viewport ela é um recurso bem interessante para ajuste de impressão e para edição do desenho, caso eu não tenha percebido alguma coisa anteriormente, e ajuste de escala. Bom, então, essa janela aqui, a gente pode diminuir ela, vamos diminuir um pouco para trabalhar melhor. Vou reposicionar. Ó, aqui eu só movimentei essa janela utilizando os comandos mais comuns, né? O move. Poderia copiar uma viewport? Poderia, tá? Se eu quiser criar uma nova viewport para colocar mais um desenho na mesma prancha, então eu vou utilizar o comando viewports. Ou se eu apaguei a viewport sem querer, né? É bem comum. Só que é interessante que a gente deixe a layer viewport ativada nesse caso. É que a gente já está trabalhando com a criação dos viewports. Então, quando eu digitei o comando viewports, apareceu essa opção aqui de janelas. Na opção single viewport, eu crio uma viewport simples, que nem a inserida no layout. Então, eu dou um OK. Aí aqui eu consegui criar uma outra janela de viewport. E observem que quando eu crio uma janela de viewport, aparece todos os desenhos presentes no ambiente model, tá? Ou seja, ele faz um mini zoom extends ali dentro, tá? Bom, essa viewport aqui eu não vou utilizar, então vou apagar. Então, como que eu faço? Antes de fazer o ajuste de escala, eu vou ensinar a configurar os campos aqui do layout. Ó. A gente pode preencher os campos aqui da legenda do layout, vou dar 2 cliques. Aí eu consigo fazer a edição dos campos, né? Título do desenho,
Então, aqui o valor, né, onde está os X, desenho arquitetônico. A data de entrega, né, dia 13/8/2021. Primeira edição. Folha 1. Escala 1/50. Em metros. Aqui não pode texto, pelo jeito, para aparecer. Aqui tem que deixar só 1/50. Ah, não. Apareceu aqui. Então, aqui tem outros campos, né? Feito por exemplo, fulano. Bom, então, eu vou deixar os campos preenchidos, vou dar um OK. Ó, a gente já conseguiu editar boa parte dos campos. Aqui eu só vou fazer um ajuste um pouquinho melhor da folha de desenho para se ajustar na área de impressão, tá? Eu vou diminuir um pouquinho esse tamanho aqui para se ajustar um pouquinho para se ajustar melhor na área de impressão, que é essa linha tracejada. Então, vou colocar aqui ponto. Aliás, ponto 98. Um ajuste pequeno, para que a gente possa enxergar as medidas do desenho. Bom, vamos ir salvando periodicamente, tá? E aqui, agora a gente vai fazer o ajuste do fator de escala, tá? Primeiro lugar, tá? Por que é interessante ter uma layer das viewports? A gente vai congelar as bordas das viewports na hora de imprimir, tá? Para que o desenho fique mais limpo. Segundo lugar, como que eu trabalho dentro da viewport, tá? Nesse template aqui que eu já tenho a margem legenda, eu vou fazer o quê? E também nos outros modos layout. Se eu quiser fazer qualquer edição do arquivo, do desenho dentro da viewport, no modo layout, eu vou dar 2 cliques dentro da janela de viewport. Aí eu abro o ambiente model dentro dela, tá? Aqui embaixo, como esse template foi um template criado, já foi configurado também para vincular as mudanças da viewport dentro do cadeadinho, tá? Então, aqui pede para selecionar as viewports que estão trancadas, né? Ou seja, se eu der um zoom aqui, ó, dentro da viewport, eu dou um zoom no layout todo, e isso não é desejável, para que a gente trabalhe bem, para que a gente configure escala. Então, eu vou destravar, desvincular a viewport do modo layout, porque aí qualquer zoom que eu dou na viewport, ó, qualquer edição que eu faço na viewport, eu não faço no modo layout. E qual que é o desenho que eu quero imprimir? Eu vou destacar o desenho que eu quero imprimir numa escala qualquer. E agora eu vou aplicar o método de zoom scale, tá? Para fazer a escala. Como que eu aplico o método de zoom scale? Eu deixei aqui para vocês na página do Moodle esse PDF aqui, ó, chamado Guia de Escalas e Plotagem. O que tem aqui nesse material?
Tem toda a explicação de como fazer a configuração de escala na plotagem. E o método que eu vou explicar para vocês aqui é o método 2, utilizando o Zoom Scale. Então, eu vou fazer a configuração de zoom dentro da viewport, a configuração de escala utilizando o comando zoom dentro da viewport, para imprimir o desenho na escala desejada. Para a gente usar esse método, é importante a gente consultar a tabela que está presente nesse documento, porque se vocês trabalharem em metros, o fator de escala adotado para a configuração da escala 1:50 vai ser diferente de quem criou o desenho em centímetros. Tá? Então, é importante consultar essa tabela para verificar qual que é o fator de escala que eu tenho que aplicar para o desenho que está em centímetros ou para o desenho que está em metros, ou seja, para o desenho que está na unidade que eu fiz o desenho. Tá? Então, no caso aqui, ó, se o meu desenho está em centímetros, eu quero botar o meu desenho em escala 1:50. Qual que é o fator de escala que eu tenho que utilizar? 0,2. Por que isso? Por que eu não coloco 1:50 direto? Porque o sistema de escalas do AutoCAD, chamado de Extended Points, ele não é programado, ele não é um sistema de escala convencional, ele é derivado do milímetro em vez de ser do metro. E quando eu estou trabalhando nos centímetros, eu estou trabalhando com uma unidade 10 vezes maior que a do sistema, a referência do sistema Extended Points. Então, eu vou ter que multiplicar o 1:50 por 10. Tá? É um negócio um pouco sem lógica, né? Mas quiseram fazer assim. Bom, então eu tenho aqui, aí o que eu vou fazer? Eu vou ajustar a escala aqui do meu desenho para o fator de escala, para escala 1:50, utilizando o método de Zoom Scale. De que forma? Eu vou digitar o comando de zoom. Ó, notem que a minha escala está numa escala qualquer, né? Atualmente. Vou utilizar zoom, opção Scale, né? Vou digitar o S. E agora eu vou entrar com o fator de escala. Pela tabela de escalas, no Custom Scale, pela tabela de escalas, a escala 1:50 em centímetros é representada pelo fator de escala 0,2. Então, digitar 0,2 XP, porque eu estou trabalhando com o sistema de escalas Extended Points. Então, eu vou dar um Enter, aí o meu desenho foi ajustado à escala. Ah, mas o desenho não está bem no... ele está maior que a viewport, que os limites da viewport. Não tem problema, a gente vai ajustar a viewport. Tá? Como que eu saio da viewport? Nesse caso aqui, eu vou sair da viewport para poder aumentar os seus limites. Tá? Então, eu vou clicar fora da viewport e eu vou estender os limites da janela. E o meu desenho está aparecendo, né? E qual que é a escala dele? Ó, 1/5, que no centímetro corresponde a 1/50. Tá? Um pouco contraintuitivo, mas é assim que funciona. Se eu colocar no 1/50, olha o que acontece. Eu posso ajustar direto aqui, ó. Fica muito pequeno, né? E o meu desenho todo está em centímetros. Então, zoom, scale. Posso botar 10/50. Então, vou sair aqui da viewport. Ah, eu ajustei a escala, mas
Vamos... Tá aqui. Ajustei a escala, mas eu quero deixar o desenho mais centralizado, né, sem alterar os limites da viewport. Já estou com os limites da viewport grande. Posso usar o comando pan, que é a mãozinha que eu consigo, que faz com que eu consiga mover o desenho sem alterar o zoom. Tá claro? Então, vou deixar assim por enquanto. Vou desligar. Eu vou congelar a minha viewport. Ó, aqui eu não posso congelar porque é a layer atual, então eu vou ter que mudar. Congelar a minha viewport, agora eu posso congelar. E tá pronta a minha folha para imprimir. Tem aí alguma dúvida antes da gente prosseguir? Não, professora. Só que eu posso aumentar ainda mais o desenho, né? Pra ficar mais visível, ou não? Se tá pedindo escala 1 para 50, não. Não, tipo, na folha ali. Tu pode deslocar, quer dizer. Ou tu quer aumentar o zoom só para te... Isso, aumentar o zoom. Ah, o zoom não tem problema. O problema não pode aumentar, alterar o zoom para imprimir, né? Mas o zoom para te conferir detalhes em tela não tem problema nenhum, Uhum. tá? Bom, então, seguindo adiante, agora a gente vai imprimir de fato, né? Já configurei a escala, já congelei a layer da viewport. Congelei a viewport, então não tem aquela moldura da janelinha na hora de imprimir. Então, vou digitar o comando plot, tá? Que é o comando de impressão, aquele mesmo que vocês usaram para imprimir os diagramas. Só que as configurações vão ser um pouco diferentes. Como eu usei só layers escuras, esse daqui eu vou fazer no ACAD. Então, não tem tanto problema. Seleciono a opção da EWG PDF, tá? Padrão do AutoCAD. Folha já está configurada para o papel A1, que é a mesma folha do layout. Agora, aqui é que é importante ter atenção, tá? O que vocês vão plotar? O Extends vai plotar no zoom, vai botar tudo que está sendo exibido na tela no zoom que está na tela, tá? E então não é recomendável, é uma opção que não é tão controlável, tá? Não recomendo. O que é melhor? Plotar na opção layout. Aí você vai plotar o layout da forma como ele está configurado, tá? Aqui plot offset, né? Ele está como referenciando a origem. E aqui a escala já está 1 para 1. Orientação paisagem. Então, agora a gente só vai conferir. Ó, tá tudo dentro dos limites. Aqui tem as marcas da água. Aqui tem o desenho. No meu caso aqui, as linhas não estão com tamanhos diferenciados, porque eu não fiz a configuração das linhas nas layers, tá? No caso de vocês, como vocês tiveram que configurar as linhas de layers, vocês vão verificar essa diferença já aqui na impressão. Notem que aqui saiu tudo no modo colorido, né? Eu configurei para o ACAD. Como está em PDF, não tem problema. Só tem que tomar o cuidado de que se você, principalmente para quem trabalha com a tela preta, que é o padrão. Se vocês usaram uma layer cor clara, ciano, verde-limão, amarelo, no fundo branco, essas layers vão ser um pouco complicadas de ler, tá? Então, evitem usar. Ou vocês podem imprimir no modo monocromo, tá? Porque no modo fica mais fácil de trabalhar com essas layers na tela preta.
mas na hora de imprimir fica ruim. Aí a recomendação, se não quiser configurar o model, se na hora de trabalhar você sente à vontade com a tela preta, então na hora de imprimir só no monochrome. Aí é uma opção. Então, aqui eu conferi para ver se meu desenho está todo certo, identificação está toda certa, não tem quebra de linha, então só mandar imprimir e o arquivo de desenho vai ser gerado, né? Tá pronto o nosso PDF. O desenho fica assim pequeno porque a folha, porque foi configurado para o A1, tá? Se vocês forem tentar imprimir no A3, no A2, eu vou fazer um exemplo aqui já que a gente tem tempo, eu vou fazer um exemplo aqui no A2. Aliás, no A3, só para vocês terem uma ideia. Eu vou usar um dos modos layout aqui do desenho. Se eu quiser usar um dos modos layout que já vem no AutoCAD, como que eu vou fazer? Eu vou primeiro configurar o papel, tá? Aí eu vou clicar no botão direito na aba layout que eu quero alterar o tamanho de papel. Vou clicar na opção Page Setup Manager. Aqui eu vou selecionar o layout 2, que é o que eu quero modificar, e vou clicar em Modify. Aí eu vou selecionar uma folha de papel A3 e no modo paisagem. Então, vou dar um OK. Ó, vocês já viram que a viewport já está menor, já ocupa menos espaço na janela do que ocupava antes, certo? Estão conseguindo observar essa diferença? Para efeito de comparação, ó, tem o layout 1 que está intacto e janela de viewport ocupa bem mais espaço. Por quê? Porque está configurado para um tamanho de papel menor, tá? Claro? Sim. Bom, então, não gostei do layout do AutoCAD. Então, vou desenhar um layout. Já estou com o tile block aqui ativado, né? Se quiserem trabalhar com folhas de desenho, é interessante, tá? Que vocês criem uma layer para o desenho da margem da legenda, tá? Caso vocês queiram desenhar a folha. Então, no modo layout, né? Aqui eu estou desenhando pro A3, fazendo um exemplo pro A3. Só conferir aqui a medida do meu retângulo. Para verificar se está bem do tamanho da folha, tá? Essa primeira parte. Deixa eu medir de novo, que eu acho que eu peguei errado. Tá um pouquinho menor, eu já vou ajustar, só quero saber aqui o quanto que tem que ajustar. 104 por 256. Como que tá o tamanho da nossa folha? Para eu lembrar o tamanho de cor. 420 por 297. A área de impressão está um pouquinho menor, né? Aí, se eu quiser configurar, eu posso botar aqui no PDF Options, né? Aí eu vou aqui nas propriedades e eu faço as configurações. Tá? Tem como configurar o tamanho do papel, tá? Bom, e a área de impressão. Também tem aqui, tem uma outra opção
Eu nunca usei muito essa opção, mas a gente pode usar aqui, né? Aqui na Layout View, tem uma opção aqui que eu consigo modificar a área de impressão. Eu perdi, se eu não me engano. Não era Page Setup, era outra. Aqui nos viewports. Agora no view. Lembra que um dia eu vi aqui uma opção de configurar a área de impressão. Só não lembro bem aqui onde que é. Mas tem uma opção que é possível configurar. Esse comando view aqui, ele é mais utilizado no desenho 3D. Você vai ter que ficar virando o desenho e para trabalhar com vistas diferentes. Tá? Bom, então se eu quiser configurar a folha de desenho, né, eu vou fazer o desenho da folha. Eu vou inserir aqui as margens e a legenda. No caso aqui, eu vou fazer um offset de 2,5. Eu vou fazer um offset de 25. E vou desagrupar aqui o retângulo para mover as demais margens. Então, aqui esse aqui era 25, eu vou mover 12 para baixo. 12 não, 17, 18 para baixo, desculpa. Aqui é arroba. Menos 18. Não. Menos 1,8. Que é para fazer aquelas margens de 0,7. Né? Então, aqui vai ser 1,8 para a direita. E em cima vai ser 0,7 para cima. Aliás, 1,8 para cima. Essas medidas que eu estou representando são as medidas de margem e legenda da BNT. No caso aqui da margem. Aqui eu estou fazendo a junção para a gente preparar a folha. Sempre importante, ó, o Object Snap para a gente fazer a junção das linhas. Eu vou fazer aqui só o retângulo da legenda. Aqui só o retângulo da legenda.
Fazer um retângulo qualquer, só para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Então, aqui eu tenho a legenda, tenho o desenho na viewport, vamos ajustar para a escala. Aqui eu já vou ter que mover, ó. Ó, aqui já é bom desligar o OSNAP, porque ele já está puxando onde não deve. Aqui eu já vou ter que mover isso aqui mais para cima. Aqui está o meu desenho na folha 3. Bom, para efeito de comparação, congelar a viewport. Ó, como que o desenho fica numa folha 3. Um layout de uma folha 3 e como que o desenho fica numa folha A1. Conseguiram perceber a diferença? Sim. Né? Então, a folha acaba fazendo diferença. Folha 3 normalmente é mais utilizada no desenho mecânico. O desenho de construção civil acaba utilizando mais A1 e A0, não só pelo tamanho dos desenhos, mas para poder colocar todos os desenhos que contêm informações associadas, tá? Não tem informações relacionadas, então por isso que se acaba utilizando folhas maiores, para que se entenda as partes do desenho de uma vez só, tá? Bom, hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Caso tenham mais alguma dúvida, a gente já está no final da aula. Caso tenham mais alguma dúvida, vocês podem consultar os canais de atendimento, que ainda tem, vai ter atendimento na terça, antes da nossa aula, e na própria aula de quarta-feira, assim como a de sexta-feira. É claro? Lembrando que esse trabalho é para o dia 13. Ok. Tá bom, professor. Gente, então... Tá, pode falar. Até terça ou antes. Não, quarta, né? E bom final de semana. Igualmente, bom fim de semana para vocês. Bom final de semana, professora. É.